Nesse vídeo eu vou falar sobre muitas coisas. Eu espero conseguir ser objetiva, geralmente eu não sou. E eu tenho esse rascunho aqui absurdamente bagunçado, que eu espero... Meus rascunhos sempre são assim. E eu espero entender o que eu escrevi aqui. Porque nesse vídeo a gente vai falar da diferença entre olhar crítico e olhar tóxico. A gente vai falar também de autoconsciência excessiva e autoconhecimento saudável. E a gente vai falar de ondas. No último vídeo eu tinha falado de surf. A gente ainda vai seguir nessa linha aí do surf. A gente vai falar de ondas. Porque ondas, Adriana, eu não surfo, não tenho interesse em surfar. Não. Porque se o seu canal tá falando de surf, as ondas, na verdade, são uma ilustração, são uma figura de linguagem para falar das diversas situações que a gente tem que lidar na vida e para falar sobre os desafios e a busca dos nossos objetivos. A gente vai falar então de tipos de ondas com os quais a gente lida. E nisso eu vou aprofundar o assunto do flow também, que eu introduzi no último vídeo. Então vamos lá. Começando então pelo olhar crítico e olhar tóxico, né? Eu já falei aqui em vídeos anteriores sobre a importância de desenvolver um olhar crítico, né? Eu falei que quando a gente nasce numa família, a gente se sente muito objeto do olhar, né? E que a gente tem que se adaptar, e essa adaptação é necessária, mas eu falei num vídeo anterior que a gente tem que ser capaz de olhar para o mundo de volta, que a gente tem que ser capaz de analisar o mundo, de pensar o mundo, de ter uma visão crítica. A gente tem que ter coragem de criticar o mundo. Mas essa crítica, ela não é uma crítica agressiva. Não é para ser uma crítica agressiva. Essa crítica tem a ver com análise. Porque a verdade é que quando a gente olha para o mundo, a gente automaticamente julga o que a gente está vendo. E esse julgamento não é necessariamente um julgamento ruim. Não é que eu vou sair por aí apontando os erros das pessoas, não é nada disso. Mas é entender que é natural que você olhe para o mundo, tire suas conclusões, faça suas análises e tenha até mesmo coragem de criticar aquilo que você vê. E a crítica sempre pode ser saudável, boa e construtiva, né? No meu livro, eu falo sobre um tipo de olhar que não vai ser saudável, que na verdade vai ser um tipo de olhar que atrapalha o desenvolvimento de uma criança dentro de uma família, por exemplo, que é justamente um olhar que tem excesso de crítica. E aí a gente está então falando de um olhar que se torna tóxico. O excesso de crítica, principalmente quando um indivíduo está se desenvolvendo, está aprendendo a lidar com ele mesmo e com o mundo, pode ser algo muito prejudicial e prejudicar esse bom desenvolvimento. O que seria então esse olhar que tem excesso de crítica? O que acontece é que muitos pais, eles não conseguem, eu acho que a melhor palavra seria sustentar a espontaneidade da criança. A criança, ela precisa de sustentação para se entender enquanto pessoa e para entender o mundo. E nisso, nesse processo de se entender o mundo, ela precisa de um ambiente ali que dá suporte e que torna isso possível, né? Então, o ambiente em que essa criança está, essa família, esse lar, ele tem que ser acolhedor, né? E nisso eu não estou dizendo que é um ambiente que não tem disciplina, que não tem controle, que não tem regras. Disciplina, regra, controle, tudo isso é extremamente necessário para a criança. A criança precisa disso, né? Ela precisa que os pais ocupem o papel de autoridade que é deles. Mas é preciso também que se dê espaço para a criança ser espontânea, que seja seguro para a criança, o processo de aprendizado da criança seja seguro, tranquilo, confortável,
Tudo isso tem que ser possibilitado por esses pais. Tem que haver uma sensação de segurança e de acolhimento. Isso é muito importante para que a criança consiga se entender, ter coragem de ir desenvolvendo as suas potencialidades, né? Quando a gente fala de potencialidades, talvez seja a coisa mais fascinante no desenvolvimento humano, né? Porque quando a pessoa nasce, esse bebê que nasce, ele vem com uma personalidade que é só dele. Ele vem com talentos que são só dele. Ele vem com capacidades de realizar coisas, de pensar o mundo que são só desse indivíduo. E isso é muito incrível, porque a gente vai descobrir isso com o tempo, né? Conforme a gente vai lidando com essa criança, conforme a gente vai entendendo ela, a gente vai observando ela, a gente vai dando espaço para que ela seja ela mesma, a gente vai também descobrindo quem é esse novo ser humano que chegou aqui, né? O que ele traz, né? Com a visão dele, com o olhar dele, com o jeito dele de fazer as coisas, quais são os talentos dele. Isso é incrível, né? Eu acho que isso é a parte incrível de ir vendo um ser humano se desenvolvendo e se descobrindo. Então a gente quer que esse ser humano desenvolva sua potência, desenvolva esses seus, vamos chamar de poderes que só ele tem, né? E aí, então, o que acontece é que muitos pais vêm de uma criação que justamente era repressora, né, excessivamente repressora, que era talvez muito autoritária. E aí, essa espontaneidade, essa personalidade, esse uso dos talentos, esse descobrir quem você é, essa coisa de explorar o mundo, talvez para esses pais já tenha sido muito punida, tenha sido ameaçador, não tenha sido viabilizado ali no ambiente em que eles cresceram, tenha sido algo que foi excessivamente podado. Então, esses pais, eles vão trazer isso com eles, muitas vezes, nem sempre. Tem pais que vão conseguir repensar isso e fazer ajustes na criação dos filhos, mas muitos acabam trazendo isso para a criação dos filhos. E aí, quando eles se deparam com o surgimento da espontaneidade da criança, com essa personalidade que vai florescendo, que vai surgindo, e esse processo de aprendizado, de erros e acertos, esse caminhar cambaleante da criança que vai trazendo esse olhar dela para o mundo, tudo isso, né? Os gestos naturais da criança, tudo isso pode ser um monte de coisa que o pai ou a mãe não tem a menor ideia de como lidar. Não sabe o que fazer com isso, com essa espontaneidade da criança, e ele pode não perceber isso. Muitas vezes é um processo inconsciente, porque o que acontece é que, quando ele era criança, ninguém sabia lidar com a espontaneidade dele. Ninguém sabia lidar com essa personalidade e esses gestos naturais que vinham surgindo nessa pessoa. Ninguém sabia o que fazer com aquilo quando ele estava lá no seu processo de crescimento, de desenvolvimento na família dele. Isso foi mal recebido, foi reprimido, e aí ele forma sua família, se depara com esse processo do filho e não sabe o que fazer com aquilo. E não sabe como reagir, não sabe como lidar, né, com esse processo da criança que deveria ser tranquilo, seguro e saudável, em que ela conhece a ela mesma. E aí, nos casos, então a gente vai ter pessoas que simplesmente não sabem lidar, e aí, não sabendo lidar, transmitem insegurança para a criança, e a criança então entende que ser ela mesma pode ser perigoso, ser ela mesma não é uma coisa bem recebida no mundo, ser ela mesma causa desconforto nas pessoas, parece que é recebido até como uma coisa errada, como uma ameaça, sabe? E aí a criança pode ir retraindo essa sua espontaneidade, a sua personalidade,
a sua identidade, ao invés de florescer, vai se fechando, né? A gente ainda vai ter os casos mais problemáticos que vão ser justamente não só esse desconcerto do pai que não sabe como lidar com a espontaneidade da criança, mas é aquele pai que realmente é agressivo diante da espontaneidade da criança, que é agressivo ao longo do desenvolvimento da criança, que é muito crítico, né? Que aponta demais os erros dessa criança, que pune demais. E aí ele vai gerar traumas, possivelmente pode gerar traumas mais profundos nessa criança, porque as tentativas dela de aprender, de ser ela mesma, de explorar o mundo, de se conhecer e de dando espaço para a personalidade dela, todas essas tentativas vão ser recebidas com muita agressividade, com muita punição, com muita repressão, e então, nesse caso, essa criança vai entender que ser ela mesma é arriscado demais. Aí realmente ser ela mesma e explorar o mundo é algo totalmente errado, que não dá para fazer, porque quebra o vínculo que ela tem com os pais, né? E a criança sempre vai preferir pertencer à família, né? A segurança de pertencer, de ser aceita. E então ela vai deixar de lado essas tentativas de se conhecer e de florescer e de explorar o mundo, porque isso está toda hora, pelo que ela percebe, ameaçando o vínculo que ela tem com essas pessoas, com seus cuidadores, com seus pais. Nesse caso também, a criança não aprende a desenvolver o bom olhar crítico. Qual é o bom olhar crítico? É justamente aquele em que eu me permito pensar o mundo, em que eu me permito olhar para o mundo e tirar minhas conclusões desse mundo, né? Se eu não posso ser eu mesmo, eu também não posso fazer minhas próprias análises, percebe? Então, o bom olhar crítico nesse caso também não vai ser bem desenvolvido. Diante desse cenário em que a criança está exposta a essa crítica tóxica, excessiva, muita punição e tudo mais, né? Ela é provável, muito provável, que ela desenvolva uma autoconsciência excessiva, que eu cheguei a mencionar no último vídeo. O que seria essa autoconsciência excessiva? Bom, se eu entendo que ser eu mesma é perigoso, que geralmente é errado, é punido e tudo mais, eu tenho que me vigiar. E eu tenho que me vigiar o tempo todo, para não cometer um erro, para não escorregar, e ser eu mesmo é muito perigoso. Então, é muito mal recebido, então eu preciso ficar me vigiando. Me vigiando por quê? Me vigiando para ser quem eu devo ser, para que as coisas fiquem calmas, para que eu seja bem aceito, para que as pessoas não se incomodem demais, para que eu não seja punido. Então, o que é autoconsciência excessiva? Eu fico me vigiando demais e me fico me perguntando quem eu devo ser para ser aceito, para ser bem visto, para não ser punido, para não ser rechaçado, para não ser humilhado, para não ser excluído, né? Então eu estou aqui sempre me medindo pelo retorno das pessoas, né? Então isso é autoconsciência excessiva. Eu vou ficar me vigiando demais com medo de cometer qualquer erro. Nesse caso, percebe que como é que eu vou me aventurar na exploração daquilo que eu nem sei a meu respeito? O que eu nem sei a meu respeito, que podem ser coisas sensacionais, eu não quero nem saber, porque vai que é um negócio péssimo e que eu vou ser aqui humilhado e eu vou ser excluído, então não quero nem saber o que mais que tem para descobrir na minha personalidade. E com isso eu deixo de descobrir coisas incríveis, né? Eu perco essa coragem exploratória, livre, que a criança devia ter. O que a gente gostaria que a criança estivesse desenvolvendo
ao invés da autoconsciência excessiva. A gente gostaria que ela estivesse desenvolvendo o autoconhecimento saudável, né? A pessoa, ela precisa se conhecer. E aí, muitas vezes, dependendo desse cenário aí, excessivamente crítico, punitivo, repressor que pode existir dentro da família, ser você mesmo, até aquilo que é qualidade, pode ser sentido como, vão me ver como arrogante. Entende? Eu me torno errado até quando eu mostro minhas qualidades, porque aquilo é recebido como arrogância. Então, é disso que a gente tem que, é isso que a gente tem que perceber. Ambiente seguro, acolhedor seja você. Seja o melhor que existe em você. A gente está aqui para te apoiar, a gente está aqui para te dar suporte, a gente está aqui para comemorar as suas conquistas com você, né? Isso seria o ideal, seria o mais saudável. O que acontece é que muitas vezes até aquilo que aquele ser humano tem de bonito para ir aflorando no seu desenvolvimento é recebido com um olhar de julgamento, como se isso fosse, como se ser ele mesmo, como se atingir o seu potencial fosse arrogância, né? Fosse errado. Então, o que a gente quer? A gente quer o que é o bom e o saudável que deveria acontecer, né? O autoconhecimento, em que a pessoa entende quem ela é, tem coragem e liberdade de olhar para as próprias qualidades, potencialidades e também para os próprios defeitos, para as próprias dificuldades, né? Bons pais, eles vão ajudar o filho a entender quais são as suas forças e as suas fraquezas, né? Então, eu preciso ser sabendo que eu sou. Isso é muito importante. Quando a gente tem medo de saber quem a gente pensando em videogame. É como você ir jogar com o bonequinho no videogame, mas você não sabe o que ele faz no jogo. E aí? Tá, mas quais são os poderes do bonequinho? O que eu consigo fazer com ele dentro desse jogo? Não sei o que esse bonequinho faz, como é que eu vou jogar com ele? Então, é uma ilustração meio simples, mas é bem isso. O que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos, eles entendam quem eles são para conseguir justamente ir navegando pela vida com mais facilidade, tomando decisões mais assertivas, certo? Então, se eu conheço as minhas forças e as minhas fraquezas, eu vou conseguir ir navegando pela vida, tomando decisões, escolhendo caminhos de uma forma mais eficaz. E aí que a gente chega nas ondas, né? No último vídeo eu falei do flow. O flow, que é o conceito que o Mihaly, Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro, que faleceu, acredito, em 2021, ele apresenta no seu livro, que se tornou best-seller, e esse assunto então foi abordado muito amplamente, internacionalmente, né, esse assunto do flow. E aí, vamos entender que flow é uma palavra em inglês que significa fluxo. Então, o Csikszentmihalyi vai falar do estado de fluxo. E aí, o que é isso? É a chave do sucesso para fazer a minha vida fluir indefinidamente, tudo entra no flow, e eu não tenho mais obstáculos diante de mim. A gente sabe que isso não existe, né? A gente sabe que não tem esse milagre de fazer a vida entrar num flow indefinido. Mas, na verdade, ele vai falar desse momento em que o ser humano experimenta o flow, que pode ser um momento que dura minutos, pode ser um período que dura horas,
Mas vai ser esse período em que a pessoa entra no flow, e aí, quando isso acontece, ela perde até a noção do tempo. E isso pode acontecer em qualquer atividade. Qualquer atividade que a pessoa estiver realizando, dá para entrar no flow. A gente vai ver isso muito mais. Isso vai ser mais fácil de perceber nas artes e nos esportes, mas absolutamente qualquer coisa pode fazer a pessoa entrar no flow. Então, o estado de flow, ele tem umas características específicas. O flow ele acontece quando existe um nível de desafio alto, mas eu tenho habilidade suficiente para resolver esse desafio, para executar essa tarefa, né? Não pode ser um desafio alto e a minha habilidade está aqui, porque aí isso vai me deixar desgastado e ansioso. E também não pode ser um desafio muito baixo para a minha habilidade, porque aí só vira tédio mesmo. Eu tenho um desafio alto, mas eu tenho habilidade suficiente para conseguir desenvolver isso. Eu acho que os professores, quando eles estão ensinando os alunos, e eles têm esse olhar assim para a capacidade do aluno, né? Os professores estão sempre equilibrando isso. Muitas vezes a gente tem um aluno que vem para você com uma pergunta, ou ele pede a sua ajuda, mas você olha para o que ele está fazendo e você pensa, tá, mas aquilo ele consegue fazer, né? Ele já tem habilidade suficiente. Então, geralmente o que eu faço para os meus alunos é dar uma dica, mas eu deixo ele ir sozinho, porque eu sei que ele consegue. Então, existe muito isso de professor ficar medindo a dificuldade e habilidade. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. E é nesse tipo de situação que a pessoa entra no flow. Geralmente em atividades que nos dão prazer, que são motivadoras por elas mesmas, assim, fazer aquilo para você já é a motivação, você não precisa de mais motivação, sabe? Você não precisa de algo que te impulsione, porque fazer aquilo já é a motivação em si. Tem gente que tem dificuldade de entrar no flow, tem gente que diz que nunca entrou no flow, tem gente que entra no flow com frequência, tem gente que entrou no flow uma vez na vida e lembra daquele momento porque realmente se sentiu imerso. Então, o que acontece é isso, assim, é uma coisa que você começa a fazer e você esquece do tempo e você não, geralmente, o que acontece? Você não sente fome, você não para beber água, você não tira o foco daquilo para mais nada, você fica ali e você vai. E é como se o seu pensamento e os seus sentimentos estivessem bem alinhados, é por isso que eu falei disso no último vídeo, né, para introduzir esse assunto. É como se o sentir e o pensar eles estivessem ali trabalhando em perfeita harmonia e você vai fazendo aquilo dessa maneira harmoniosa, muito fluida. Eu estive pensando assim, que atividades que eu entro no flow, assim, né? E aí eu achei curioso, né? Porque isso surge desde que você é criança. Então, quando eu era criança, eu já experimentava o flow em atividades que geralmente estavam relacionadas a alguma coisa artística, por exemplo, pintar, desenhar, dançar. Sempre foram coisas que realmente eu ficava imersa. E eu entrava no flow. Escrever textos me fazia entrar no flow. Eu realmente, às vezes, parava para escrever e eu não comia, eu não bebia, eu só ficava ali, eu ficava por horas, até que eu percebia que eu tinha ficado horas e eu sentia o meu corpo estava exausto, mas eu só ia perceber muito depois, assim, que eu tinha me exaurido naquilo ali, porque eu estava imersa. Então tem algumas coisas que me faziam entrar no flow desde criança e elas são meio que as mesmas coisas que continuam me fazendo entrar nesse flow hoje em dia. É claro que quando você vai crescendo, você vai descobrindo outras coisas, né? Como, por exemplo, a coisa de ensinar, que é uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida adulta e que também eu diria até que é a coisa mais comum
na minha vida, ao longo da minha vida, de me fazer entrar no flow. A coisa de ensinar, né? Eu realmente fico completamente imersa naquilo que eu tô fazendo e eu vou, assim, mas também não acontece sempre. Não é sempre que eu tô ensinando que eu entro no flow. Então, e tudo bem, né? A gente não vai. Essa ideia também tem isso, assim. A gente não. É muito bom que a gente entre no flow, mas a gente não vai entrar no flow o tempo todo. Inclusive, o que acontece é isso, assim, ninguém aguentaria ficar no flow por dias, porque seria muito exaustivo, né? Então, eu acho que um bom exemplo de pensar no flow é justamente aquele pintor, por exemplo, sabe? O artista, ele tem, a gente tem o costume de ver mais isso, assim. Aquele pintor que ele fica recluso para pintar o quadro, e ele fica lá pintando até terminar, e ele não faz mais nada. Então, esse é um bom exemplo de flow. Mas realmente qualquer atividade pode fazer com que a pessoa entre nesse estado de fluxo. É importante entender, então, que não é simplesmente entrar no piloto automático, né? Não é entrar no piloto automático, tipo, eu tô dirigindo lá, tô no flow. Não, na maioria das vezes você tá dirigindo no piloto automático, mas dirigir pode ser uma atividade que faz você entrar no flow. Pensando em dirigir como esporte, por exemplo, pode fazer com que a pessoa entre no flow, né? Então, qualquer atividade realmente pode fazer a pessoa entrar no estado de fluxo. Por que eu tô falando do estado de fluxo? Porque se você percebe que alguma coisa faz você entrar no estado de fluxo, essa onda é a que você melhor sabe surfar na vida. E isso acaba sendo uma informação muito importante para você. Porque o flow, isso que você faz, que você sente, que você dá conta, que você se sente imerso, e que te motiva, e que te dá muita vontade de fazer, e que você perde até a noção do tempo, isso daí, isso é a sua praia, entende? Isso é o que você faz com a alma. Então, isso é muito importante de identificar, porque essa onda é o topo da sua performance. Então, falando de performance, falando de alta performance, quando a gente quer performar bem, quando a gente quer alto resultado, óbvio que a gente quer encontrar aquela atividade em que a gente consegue atingir o domínio. Se você entra no estado de flow em uma atividade, isso é um bom indício de que essa é a onda para você surfar, entende? Então, é aquela onda que você fala, galera, você tem essa sensação assim de, galera, deixa comigo que isso aí eu surfo, entende? Essa onda tá dominada, entende? É aquela onda que você vai com confiança, você sabe que você domina essa onda, entendeu? É muito importante saber disso, por quê? Porque isso pode estar ligado justamente ao seu propósito, né? Eu já falei um pouco de propósito aqui nesse canal. A gente quer encontrar aquilo que a gente sente sentido, né, para fazer. A gente quer encontrar aquela atividade que não deixa a gente esperando pela sexta-feira, né? Mas que faz você ter energia para fazer na segunda e feliz. E geralmente isso é o propósito. Então, se você encontra essas ondas que te fazem entrar no flow, que você sabe que você domina, que você sabe que você dá conta de surfar, isso pode estar muito relacionado ao seu propósito. Porque é onde você tem os melhores resultados e você pode dar as melhores contribuições, entende? É claro que nem tudo que a gente entra no estado de flow vai estar necessariamente ligado ao nosso propósito, mas tem muita chance de, dentre essas coisas que fazem você entrar nesse estado, que você tem esse domínio, que você tem essa grande capacidade de desenvolver, estejam relacionadas, então, com essa atividade que dá sentido para a sua vida. Então, é importante
prestar atenção nisso e identificar, percebendo esse estado de fluxo que acontece com você. Então, flow é a onda máxima, né? E então, se tem uma atividade em que você entra frequentemente no estado de flow, preste atenção nela, porque pode ser algo importante para você pensar em desenvolver na sua vida. Agora, a vida vai ter esses momentos de flow, mas vai ter muitos outros tipos de onda para a gente surfar. E aí, então, é importante escolher que ondas a gente vai surfar. Porque tem ondas que a gente não domina, a gente não sente toda essa facilidade do flow, a gente não se sente tão motivado como quando a gente está no flow, né? A gente não tem esse prazer, mas mesmo assim a gente sente que a gente precisa surfar a onda. Então, que onda é essa? É aquela onda que é necessária para algum tipo de desenvolvimento na sua vida ou de si mesmo. É uma onda que é necessária para algum tipo de aprimoramento. E às vezes elas podem até estar relacionadas com o seu propósito, entende? Então você tem aqui aquela onda que você surfa muito bem, que é aquela que está mais relacionada ao seu propósito. Mas assim, às vezes, para conseguir desenvolver isso, vai ter uma outra onda aqui que você vai precisar surfar para dar suporte para o seu propósito, para dar apoio para o seu propósito. É uma coisa que você tem que desenvolver paralelamente, que é necessária para o desenvolvimento do seu propósito aqui. Então, a gente sabe que tem coisas que a gente faz porque ama, porque se envolve, porque é maravilhoso, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Tem onda que a gente tem que surfar, porque elas acabam sendo necessárias para essa onda aqui que a gente mais quer surfar, entendeu? Tem a que a gente mais quer surfar e tem aquela que a gente, vou ter que surfar, não tem jeito. Porque ela traz algum aprimoramento, algum desenvolvimento, alguma coisa que é importante para a sua vida. E aí, essa onda, ela te impõe mais dificuldade, entende? Essa onda aí, você cai, levanta, você toma um caldo, entendeu? Mas você continua porque você precisa aprender a surfar essa onda também, ela é necessária. Então, tem ondas que são necessárias. Vamos imaginar que você tenha um propósito X, mas para realizar esse propósito X, por exemplo, você precisa aprender a falar em público. E você não tem essa habilidade. Então, é uma onda que você teria que aprender a surfar. Vamos supor que você tem um propósito X e para conseguir exercer bem esse propósito, você precisa lidar com pessoas. E você não gosta nem de olhar para a cara de pessoas. Às vezes pode ser que seja uma onda que você tem que aprender a surfar. Lidar bem com pessoas, porque é uma coisa que vai dar suporte a esse seu propósito maior. Tem um monte de coisa que pode estar aqui em volta do seu propósito maior, que são outras ondas que você tem que surfar, sei lá. Eu vou precisar entender de finanças, não tem jeito. Vou ter que entender de finanças, entendeu? Eu vou ter que aprender algo relacionado à gestão de alguma coisa. Eu vou ter que surfar essa onda. E às vezes, essa onda que você precisa aprender a surfar também está um pouco mais relacionada a coisas pessoais, assim, não tanto atividades que você vai desenvolver, mas coisas pessoais. Por exemplo, ter coragem de desagradar, entende? Às vezes, para exercer o seu propósito de vida, você vai ter que desagradar pessoas, decepcionar pessoas que esperavam outras coisas de você. E assim, é uma decepção necessária. Elas esperavam outras coisas de mim, elas queriam, tinham expectativas, outras expectativas sobre mim, só que isso é contrário a quem eu sou, é contrário. A minha verdade atrapalha meu propósito, então eu vou ter que surfar essa onda de quê? De afirmar a minha identidade, de afirmar minhas escolhas, de ser fiel ao meu caminho e suportar, às vezes, julgamentos e críticas.
Para algumas pessoas isso é muito difícil, às vezes. Para algumas pessoas isso às vezes é uma coisa que impede muito até. Então eu preciso surfar essa onda de desagradar também, né? Então às vezes são coisas que estão muito na esfera pessoal também, de desenvolvendo coisas na minha personalidade. E aí isso está relacionado a forças e fraquezas que eu tenho, né? Eu preciso às vezes identificar as minhas fraquezas. E algumas fraquezas realmente vão ser ondas que eu vou ter que aprender a surfar, né? Bom, tem essas ondas necessárias para o meu aprimoramento, que eu não queria tanto surfar assim, mas eu escolho surfar porque é necessário. E tem aquelas ondas que não tem o que fazer, que são aqueles obstáculos que aparecem diante de você. Então, é aquilo que está fora do seu controle. Ao longo da sua vida vão aparecer coisas. Surge no seu caminho aquela onda. Você olha e você fala, não, por quê? Agora, uma onda desse tamanho, o que eu faço com isso? Tava tudo tranquilo, tava tudo de boa e eu tenho que surfar a onda. É aquilo que está fora do meu controle, que eu não tenho como evitar. É a onda da qual eu não posso me desviar. A única coisa que eu posso fazer é surfar a onda. Então são aqueles obstáculos que eu preciso atravessar e não tenho o que fazer. São os obstáculos que a vida apresenta, né? E aí essas ondas muitas vezes podem ser assim, reveses. Perdi o meu emprego, né? Pode ser problemas relacionados a doenças. Pode ser um problema financeiro muito grande. Pode ser uma mudança muito grande que acontece na minha vida, que não estava planejada, e aí eu tenho que me adaptar, né? Então, existem essas ondas que são os obstáculos que a única coisa que eu posso fazer é atravessar. Então, essa onda eu tenho que surfar. Mas eu nunca surfei essa onda na vida. Eu tenho que aprender na prática, agora. E não tem outro jeito. Mas é uma onda muito grande, eu não dou conta. Tenho que dar conta. Porque não existe desvio, sabe? Então vão aparecer essas ondas que não tem desvio. Não tem opção B. Não tem. Eu tenho que surfar a onda. Infelizmente, essas ondas são coisas que não estão no controle, no nosso controle, mas quando a gente atravessa, elas também nos trazem aprendizados, elas podem nos tornar pessoas mais fortes e mais resilientes. Então é preciso olhar assim para essas ondas. Essas ondas que a gente não tem como evitar e que a gente tem que atravessar, a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar para elas como algo que você transforma em aprendizado, força e resiliência. A melhor coisa que você pode fazer é olhar para essa onda como, já que ela não pode ser evitada, como uma situação que você vai transformar em aprendizado e crescimento. É a única coisa que a gente pode fazer, né? Tudo bem, eu vou ter que surfar, mas eu vou sair dessa onda um surfista diferenciado, né? Então, talvez essa seja a melhor maneira de olhar para essas ondas. E por último, existem ondas que a gente simplesmente não precisa surfar. Mas olha que coisa engraçada. Muitas vezes a gente está surfando e a gente não precisaria estar surfando ela. Tá, mas como assim, Adriana? É aquela onda que tá só te roubando energia. Tá te roubando tempo. Tá te tirando do seu foco. Tá te tirando do seu propósito. Não te serve para crescer, para se desenvolver, não te serve para nada.
não te dá nenhum prazer, nenhuma felicidade, não te traz alegria, mas você tá surfando a onda, entendeu? Então, essas ondas aí, que a gente não deveria estar surfando, não precisaria estar surfando, mas precisa ser capaz de identificar por que é que eu tô surfando essa onda, que eu não preciso surfar, que não me serve de nada, que eu não deveria estar surfando, que tá atrapalhando a minha vida. Essas aí, o que a gente precisa é perceber essa onda, que você precisa simplesmente eliminar da sua vida. Ela não é necessária, tá? É possível que você a evite, mas você continua surfando ela. E ela só te serve de atraso. Tá, Adriana, por que a pessoa estaria surfando uma onda dessa? Por algum motivo errado. Exemplo, isso mantém uma imagem perante as pessoas. Só. Eu preciso manter essa imagem perante as pessoas. Tá, mas isso não me traz alegria, isso não me desenvolve como pessoa, isso não tem nada a ver com o meu propósito de vida, isso não é uma coisa que eu realmente quero pra mim, isso me atrasa emocionalmente, financeiramente, sei lá, me atrasa de todas as formas. Eu continuo surfando a onda. Porque eu tô tentando manter uma imagem. Motivo errado. Porque manter uma imagem não pode ser mais importante do que todo esse prejuízo que você tá tendo por continuar surfando essa onda. Ou então, tô surfando essa onda por pura competição, sabe? Pra me provar. Tô surfando essa onda por mera repetição. Eu aprendi que tinha que surfar essa onda. Nunca parei pra me perguntar se eu tinha mesmo que surfar essa onda. Eu aprendi, sei lá quando, em tempos remotos, que eu tinha que surfar essa onda. Todo dia eu vou lá. Todo dia eu vou lá surfar essa onda, que não me serve de nada. Eu nunca parei pra pensar, cara, por que eu tô surfando essa onda? O que agrega na minha vida essa onda? Nunca parei pra pensar, eu só tô surfando essa onda por pura repetição. Às vezes eu tô surfando a onda também, eu acho isso engraçado, gente. Às vezes eu tô surfando a onda por negação, entendeu? Às vezes é uma onda que realmente não me serve de nada, mas eu nego essa realidade. É uma onda que atrapalha a minha vida, é uma onda que me entristece, é uma onda que me enfraquece, mas eu nego. Eu tô em estado de negação. Talvez eu tenha desenvolvido um apego a essa onda. Sabe? Me apeguei a essa onda. Tô apegado. Então eu continuo surfando a onda em estado de negação. Também pode acontecer. Enfim, os motivos para surfar uma onda que não serve para nada, que atrapalha a sua vida, podem ser vários, mas são motivos errados. Então é uma boa forma de identificar a onda que você deveria evitar. Pensa bem quais são os motivos que estão te levando a surfar essa onda. Você está sendo motivado por um motivo errado, entende? É para me provar, é para competir com alguém. Eu estou em estado de negação, eu estou só repetindo coisas. É uma onda para eliminar da sua vida, né? Não tem por que gastar sua energia com isso. É justamente por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Como é importante ajudar as crianças a desenvolverem esse autoconhecimento saudável. Porque olha o tanto de onda que elas vão ter que surfar ao longo da vida, né? E aí, como é que elas vão decidir que onda surfar, de que onda desviar? E quando aparecer aquela onda que não tem o que fazer, que tem que atravessar, como é que ela vai conseguir fazer isso? Se é uma pessoa que não entende bem quem ela é, que não sabe dos seus potenciais, não conhece as suas fraquezas, que não tem um objetivo claro na vida. Entende? Sem um autoconhecimento, sem saber quem eu sou, fica muito difícil surfar esse monte de onda. Seja quem você é, sabendo quem você é. Não é arrogância conhecer os seus potenciais, saber quais são as ondas que você domina. Não é fraqueza reconhecer que você está surfando uma onda faz tempo que não faz o menor sentido na sua vida. Pelo contrário, né?
Isso é crescimento, é amadurecimento, é inteligência. Então, o autoconhecimento, ele vai nos ajudar justamente a ir decidindo aí que onda surfar e nos tornar surfistas da vida cada vez melhores, né?